A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o diácono Denis Pereira da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E todas as semanas estamos por aqui com as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes também. Por isso é muito importante você interagir com o canal. A tua interação faz o canal crescer, faz o YouTube divulgar ainda mais a palavra de Deus, que é disso que se trata este canal. Por isso, inscreva-se e ative agora o sino de notificações. Nos comentários, deixa aí o seu comentário, a sua participação, fale de onde você nos assiste, da importância destas videoaulas para a tua escola dominical. Enquanto eu falo, está passando imagens aí da aula que eu ministrei em Mato Grosso do Sul neste final de semana na Assembleia de Deus Ministério Perus, templo sede, lá com o pastor Alexandre Moreira, pastor Almir e os meus amigos do coração, irmão Jorge e o irmão Vanderlei, que nos receberam ali, nos abraçaram neste final de semana passada. Foi muito bom estar com vocês. Nas próximas aulas eu vou vir com a camiseta lá do camp dos adolescentes, ali daquela igreja. Enfim, e vou mostrar também umas canecas bonitas aí que eu ganhei nas próximas aulas. Fique atento, interaja com o canal, tá certo? Dê like no vídeo e pega o link e compartilha com mais pessoas. Esta é uma das formas de você interagir com o canal e abençoar o canal. Se você quiser conhecer outras formas de nos ajudar, eu vou deixar tudo aqui na descrição dos vídeos. Lição 7, classe de juvenis. Já pegou essa revista? Nós vamos falar sobre catástrofes naturais. E eu estou aqui com a camiseta do Camp Adolescentes da De Perus, de Mato Grosso do Sul, onde nós estivemos aí nesse último final de semana. Você viu aí algumas imagens e fotos deste trabalho com adolescentes. Foi um prazer estar ali com aquele povo lindo e abençoado. O texto está em Mateus 24:7, o texto em destaque. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. É sobre isso que nós vamos falar e analisar aí algumas catástrofes que aconteceram nos últimos anos. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, o ideal de Deus era que o homem cuidasse do jardim, trabalhasse, cultivasse e cuidasse, preservasse. Deus criou o mundo, enfim, para ser preservado, para ser cuidado. Agora, o pecado, quando entra no mundo, ele vai afetar todas as coisas. Ele vai afetar tudo, inclusive a natureza. É por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que, versículo 20, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra. E ele vai dizer que a criação geme como em dores de parto até que os filhos de Deus sejam revelados. Enfim, tudo foi afetado com o pecado, inclusive a natureza, não é? Inclusive a natureza. E é interessante que um dos sinais do fim dos tempos são exatamente aí as catástrofes naturais. Nós temos visto muitas coisas horríveis, muitas situações acontecerem. As catástrofes naturais não podem ser evitadas pelos homens, mas podemos olhar para elas como eventos da natureza e também como sinais que anunciam a volta de Jesus. Tá? Elas não podem ser, como que a gente pode dizer, evitadas pelos homens, porque elas estão, não é, num patamar aí, quando a natureza se revolta, não tem para ninguém, não é? Agora, muitas dessas catástrofes, elas são resultados da
da degradação do homem no meio ambiente, né? Agora, as catástrofes que nós vamos falar aqui, por exemplo, tsunami, enfim, é algo que não dá para controlar, não dá nem para prever direito, tá? Se você der uma olhada aí, as notícias mais recentes de tsunami, pouca coisa foi feita depois dos últimos que ocorreram. A gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui agora. O primeiro tópico, essa lição tem apenas 2 tópicos. O primeiro tópico é: você sabe o que é uma catástrofe natural? Você sabe o que é? Catástrofe natural é um fenômeno da natureza que geralmente provoca uma grande destruição material, mortes e até alteração na superfície terrestre. É o que aconteceu com os tsunamis. Ilhas sumiram, países perderam território e por aí. Conforme nos relatos históricos, não foram poucas as catástrofes que ocorreram nos últimos anos. Há muito tempo o ser humano vem destruindo e esgotando os recursos naturais de que dispomos para sua subsistência, causando desequilíbrio ambiental. Então o homem vem provocando desequilíbrio ambiental. E aí, quando acontece um desastre natural, você tem grandes prejuízos, não é? Você tem aí a questão do efeito estufa, que é uma quantidade excessiva de gases poluentes danificando a camada de ozônio, e isso vai alterar as condições climáticas. Eu tenho aqui uma lista aqui com alguns dos desastres naturais, os maiores aí nessa última década, nos últimos 15 anos. Tsunami na Indonésia em 2004, dia 26 de dezembro, logo depois ali do Natal de 2004, um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter, que vai até 10. Ele desencadeou ali na costa da Indonésia, deixando mais de 220 mil mortos em vários países. O terremoto que provocou esse tsunami, que é um terremoto em alto mar, ou um maremoto, né? Foi o 6º maior em número de mortes desde 1900. Só na Indonésia foram mais de 1.700 mortos. O furacão Katrina, esse aqui eu lembro muito bem, em 19 de agosto de 2005, foi uma das tempestades mais fortes que atingiram os Estados Unidos nos últimos 100 anos, com ventos de até 280 km por hora. Ele provocou mais de 1.800 mortes, foi considerado aí o furacão mais letal na história dos Estados Unidos, que é um país que tem toda uma cultura em relação a terremotos, as casas, os prédios e tal, mas o furacão Katrina realmente não deu para prever e foi catastrófico realmente. Inclusive, foi esse terremoto, eu lembro muito da cidade de New Orleans. Cidade de New Orleans, ou estado, não me lembro agora, foi completamente destruído, as ruas e tal. Terremoto de Caxemira em 2005, que aconteceu na região ali administrada pelo Paquistão. Esse terremoto, ele teve um 7.6 na escala Richter, com cerca de 75 mil mortos, tá? Ciclone em Mianmar em 2008, com cerca de 77 mil mortes, com ventos de até 190 km por hora. Aí o terremoto no Haiti. O Haiti já é um país pobre, um país abaixo da linha de pobreza. Em 2010, a 12 de janeiro, teve um terremoto. Esse terremoto teve 7.3 na escala Richter. E esse terremoto, a gente pode dizer que ele praticamente destruiu o Haiti. Todas as estruturas de concreto foram abaladas, completamente abaladas. Mais de 200 mil mortos, incluindo 18 militares brasileiros, inclusive a médica Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança, uma senhora muito conhecida e reconhecida mundialmente por seus trabalhos com a Pastoral da Criança. O acidente nuclear de Fukushima em 2011, ali na usina nuclear de Fukushima, esse acidente nuclear, ele aconteceu por conta de um tsunami, aí seguido de um terremoto com 9 graus de magnitude, certo?
ocasionando a morte de 15 mil pessoas, tá? Enfim, esse acidente aqui, ele foi comparado ao acidente de Chernobyl, porque ele envolveu essa questão da usina nuclear. Chuvas na região serrana do Rio em 2011, tá? Eu lembro muito das imagens, diversas pessoas morreram porque muita lama desceu pelas encostas ali onde pessoas moravam. Mais de 900 pessoas morreram. Tá? Só em Nova Friburgo foram 400 mortes. Cerca de 30 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas. Falando de Brasil, eu acho que foi das maiores catástrofes que aconteceram aí nos últimos anos. E aí tem outras, tufão nas Filipinas, tempestade Sandy, enfim, muitas catástrofes, muitos desastres naturais que aconteceram, ocasionando a morte de milhares de pessoas, e deixando aí uma grande lição de que o homem não controla tudo, o homem não controla a natureza. Como eu falei, é assustador saber que ainda hoje todos os sistemas, por mais evoluídos que eles sejam, nenhum sistema é completamente capaz de prever, por exemplo, uma tsunami. Aliás, depois que esses tsunamis aconteceram na Indonésia, foram instalados boias lá, mas se você for olhar aí as reportagens mais recentes, as boias que foram instaladas, que deveriam emitir alarme, essas boias foram instaladas, jogadas lá no meio do mar, já não estão mais em funcionamento. Então, assim, não há nenhuma segurança em relação a isso. Muitos destes desastres não poderiam ser evitados, mas as mortes poderiam ser evitadas, porque no caso do Rio, muitas pessoas que morreram estavam morando em costas, não é, de morros, onde não deveria ter ninguém morando, não é, porque a construção destas habitações tira a proteção natural destas encostas, não é, e com isso a chuva que antes ela era melhor distribuída entre as árvores e as árvores ajudam a manter o solo no lugar. Com estas árvores sendo tiradas para a construção de moradias, você tira esta proteção natural e a encosta fica muito mais suscetível a ser arrastada pela água quando fica encharcada. Então, muitas das catástrofes naturais não podem ser evitadas, mas as mortes podem ser se o homem começar a ter um outro tipo de comportamento. Agora, mais do que ser aí um perigo para a humanidade, as catástrofes naturais, elas são também sinal da volta de Cristo. Alguns podem pensar, como tudo isso está acontecendo e eu ainda não me dei conta de que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. É isso mesmo. Os sinais relativos à volta do nosso Senhor Jesus Cristo são realidades em todo o mundo. É só olhar para o smartphone e ver como que a ciência se multiplicou. Tudo quanto Cristo anunciou está acontecendo. As catástrofes aumentaram, as guerras são cada vez mais constantes. E aí nós podemos falar não apenas de guerra no sentido de país contra país, mas de guerras civis ao redor de todo o mundo. Nós podemos falar também de a guerra urbana, o trânsito das grandes cidades, não é? E as questões aí envolvendo as forças policiais e a guerra no Brasil, a guerra contra o tráfico, que ela mata muito mais gente do que qualquer guerra militar em qualquer outro país que está em guerra, tá? Se em tempos passados terremotos aconteciam apenas em territórios de zonas ali das convergências de placas tectônicas, hoje está acontecendo em diversos lugares. Agora, nós não podemos nos esquecer, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, muitas catástrofes naturais são provocadas ou potencializadas pelo homem, pela irresponsabilidade humana.
A ganância humana é um dos sinais irrefutáveis da volta de Cristo. Segundo Timóteo 3:3, Paulo escreve de homens amantes de si mesmos, sem amor, sem afeto, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Homens gananciosos. Fala também em 2 Timóteo da crescente apostasia no mundo e a frieza espiritual da igreja. Então, quanto mais distante o homem está de Deus, mais ele se autodestrói. Isso inclui a destruição de tudo à sua volta, inclusive da natureza. Então, os sinais estão aí mais claros do que nunca, para que ninguém tenha o disparate de dizer, olha, eu fui pego de surpresa. Não, os sinais estão mais claros do que nunca de que Jesus Cristo está voltando. Tudo está claro, tudo está visível. Ninguém naquele dia poderá dar uma desculpa de que não sabia, de que não tinha noção. Não, os sinais estão cada vez mais claros, mais visíveis, mais palpáveis. Jesus Cristo está voltando. Portanto, não é hora de nós nos relaxarmos espiritualmente. Faz tanto tempo que falam que Jesus vai voltar e ele não voltou, coisa nenhuma, e está demorando demais. Olha, quanto mais o tempo passa, significa não que Jesus está demorando para voltar, significa que ele está cada vez mais perto de voltar. Então, se eu devia estar preparado ontem, hoje eu preciso estar muito mais, porque cada dia que passa é um dia a menos nesta caminhada em direção ao arrebatamento da igreja. Cada dia que passa significa que estamos mais próximos da volta de Jesus. Portanto, cada catástrofe natural que acontecer, cada situação que acontece no mundo que nos deixa chocados, o crescimento da maldade do ser humano, nós nunca vimos crimes de maneira assim tão hedionda sendo praticados pelo ser humano como nos dias que nós estamos vivendo. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. O homem cada vez mais distante de Deus, caminhando para um caminho de morte, caminhando para um caminho de condenação. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem esperança. Ela não se assusta com o que está acontecendo. Por quê? Porque isso são sinais de que Jesus Cristo está voltando. Como cristãos em Cristo, todos estes acontecimentos, eles devem fortalecer a nossa esperança. Afinal de contas, significa que Jesus Cristo está voltando. Quem não está preparado, estes devem sim ficar assustados e aproveitar o momento e a oportunidade para se reconciliarem o mais rápido possível com o Senhor. E aqueles que estão preparados devem encher o seu coração de alegria, porque Jesus Cristo está voltando. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe.